Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Eu sou Luiz Felipe Dias, advogado e membro da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, e tenho o privilégio de apresentar o debate de hoje sobre o tema governança corporativa e mecanismos externos de controle. Como proteger os investidores no mercado esportivo? Sem mais delongas, em nome do nosso presidente, o professor Dr. Ângelo Vargas, eu tenho a honra de apresentar os participantes desse debate tão importante e contemporâneo. Dr. Ari José Rocco Júnior, que é pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, livre docente na área de Gestão de Esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e líder e fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte, também pela USP. Dr. Paulo Renato Soares Terra, que é doutor em Administração pela McGill University, em Montreal, no Canadá, mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador e professor adjunto do curso de mestrado e doutorado em Administração da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Por fim, Dr. Rodrigo Bayer, que é advogado, doutorando em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina, professor do curso de Direito da Faculdade SESUSC e é membro da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Desde já eu convido todos a se inscreverem em nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, para ficarem sabendo em primeira mão de todos os nossos conteúdos. Em nome da SBDD, eu agradeço por aceitarem o convite para esse debate tão importante. Desejo um ótimo debate a todos. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Bayer, sou conselheiro da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Hoje recebo aqui essas duas feras, né, o Dr. Paulo Terra e o Dr. Ari Rocco, e a gente vai estar falando sobre um tema atual e importante, inclusive para a construção de um desenvolvimento, né, do esporte brasileiro, que é, bom, a temática de compliance, finanças e governança corporativa no esporte. Nós sabemos que, de fato, o nosso legado nessa área é um legado extremamente complexo e complicado, no mau sentido, né? Nós gerimos clubes com receitas enormes, como se fossem associações de bairro, e isso tem trazido aí todo o temor, evidentemente, do investimento no esporte no Brasil. E parece que muitas vezes as pessoas que acabam entrando e investindo no esporte, muitas vezes o fazem pela própria paixão, sabem que vão perder dinheiro, ou se utilizam, inclusive, de hipóteses de trampolim eleitoral, esses cargos, né, e visam esses cargos de dirigentes esportivos. Conforme dados da época, a gente teve recentemente uma análise de balanço e de receita financeiras de clube, e os clubes brasileiros arrecadam aí ano valor próximo a 5 bilhões de reais, um valor significativo, mas a gente sabe que quase 50% dessa fatia vem de transmissão, vem de verba de TV e luvas de TV. Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, em que pese uma arrecadação significativa, uma má divisão nesse bolo, né? Então, temos resultados muito ruins ainda em relação ao marketing esportivo, outras formas de receitas, e, de uma forma geral, a dificuldade em atrair investimentos para o esporte. Gostaria de conversar, então, e passar de pronta a palavra ao Dr. Paulo Terra, e perguntar, doutor Paulo, como é que a gente pode, de uma forma geral, romper esse legado maldito dessas últimas décadas e estabelecer gestões que sejam profissionais, que sejam transparentes e que possam trair alguma atratividade para investimento no futebol. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para poder participar desse painel. E, bom, primeiramente, né, o que eu posso contribuir é que existe um vínculo, né, entre a governança interna e a governança externa das organizações, né, das empresas em geral e dos clubes, não vai ser diferente. E a gente precisa atuar nas duas, nos dois lados, né. Eu acho que já houve outros debates, né, nesse fórum aqui, sobre a governança interna dos clubes, né, e eu acho que existe muito ainda a ser feito, né? E eu gostaria de falar um pouquinho apenas sobre a governança externa, né? Que seriam os mecanismos externos aos clubes,
e o que eles poderiam fazer para ajudar, né, nesse mercado para os investidores. Bom, a minha pesquisa, basicamente, ela se foca, né, não na área esportiva, mas na pesquisa de investimentos em geral, né, sobre a proteção aos investidores em diferentes países. Tá? E o que a gente aprendeu com a nossa pesquisa é que varia muito entre os países a proteção que é oferecida aos investidores. Tá? Então, existem alguns países, né, de linha mais anglo-saxã, onde a proteção aos investidores é maior, né, em termos de oferecer garantias, né, e de contratos serem mais respeitados, inclusive pelo próprio judiciário, né, e menos intervenção do judiciário sobre os contratos. Né, e isso leva com que, no final das contas, os mercados se desenvolvam mais, né, com maior número de investidores e maiores volumes se dirigindo para as empresas, as empresas podendo acessar, né, um mercado maior. Tá? Já os países que têm uma tradição mais do direito civil, uma tradição mais do direito europeu continental, eles costumam não desenvolver tantos mercados de capitais, né? E o financiamento costuma ocorrer mais através das instituições, né? Então através de bancos, por exemplo. Tá? O Brasil, né, ele não está fora desse sistema, né, fora desse contexto, e aqui a gente vê essa reprodução desse padrão. Né? Nas últimas 2 décadas, nós temos feito grande progresso no mercado de capitais brasileiros, né, a partir de iniciativas como o Novo Mercado, na Bovespa, né, onde, através da autorregulação e voluntariamente das empresas aderindo a códigos específicos, né, que ofereçam maiores vantagens aos investidores, a gente viu que esse mercado se desenvolveu muito rápido, né, e que os investidores realmente são muito interessados nisso, especialmente o investidor estrangeiro. Né? Ele está muito mais interessado em investir em empresas que procuram oferecer um tratamento mais adequado aos investidores. E eu acredito que o esporte ele pode se beneficiar desse exemplo que a gente viu no mercado de ações, né, e seguir o mesmo caminho. Tá? Então, talvez um caminho possível, né, para os clubes seria eles buscarem, né, mecanismos semelhantes, né, de se organizar de forma a oferecer, tratar, né, o investidor como um mercado a ser atraído, né, e o investimento nos clubes como um produto, né, um produto a ser oferecido para esse mercado. Eu acho que o teu microfone, Rodrigo, não está funcionando. Doutor Paulo, realmente, de fato, são muitos obstáculos e desafios que nós temos pela frente nesse sentido. Doutor Ari, eu vou lhe fazer uma primeira pergunta e questionar. A gente sabe que esse descompasso e essa irresponsabilidade na gestão dos recursos, e aí a gente tem um balanço interessante e percebe que, de forma paradoxal, os clubes com maiores receitas no Brasil são os mais endividados. E a gente sabe que isso se dá em virtude de pelo menos 2 motivos principais. O primeiro, o fato de que não há uma responsabilização individual, de uma forma geral, né, e o dinheiro não é meu, né, não está na minha conta, então os dirigentes não se preocupam muito com o legado financeiro que vão deixar para as próximas gestões. E o segundo é essa avidez de lutar por títulos, né? Se não tiver troféu na parede e medalha no peito, vai ter muita crítica, a torcida vai reclamar, você se torna insustentável no cargo, então não importa o preço que isso vai custar. E a primeira pergunta que eu faço é, o quanto disso é culpa da nossa cultura esportiva brasileira, cultura futebolística brasileira, de imediatismo de resultado, e o quanto de fato é culpa do modelo associativo
e não do modelo empresarial. Obrigado, doutor Ari, desde já, agradeço. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, a participação. É um prazer poder discutir esse tema com vocês, com o professor Paulo Terra. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu diria que, na realidade, a gente tem um problema no Brasil que é a maneira cultural como o esporte aqui é enxergado e como o esporte aqui é financiado, né? Então, as nossas principais entidades esportivas, as mais importantes delas nasceram no final do século XIX, início do século XX, e todas elas nascem prioritariamente como clubes sociais. Quer dizer, se a gente analisar a cidade de São Paulo, por exemplo, os grandes clubes aqui, o Sociedade Esportiva Palmeiras nasce para congregar, nasce como Palestra Itália para congregar a comunidade italiana, né? A gente tem a antiga Portuguesa de Esportes, o Esporte Clube Pinheiros era o Germânia. Então, na realidade, eles nascem como clubes sociais e depois vão incorporando a atividade esportiva no momento em que a atividade esportiva não tinha a importância econômica que tem hoje. Prioritariamente até os anos 90, globalmente o esporte era enxergado politicamente, quer dizer, era o palco da disputa da supremacia entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? As marcas entram de vez nisso a partir dos anos 90, quer dizer, Nike, Adidas, a NBA, né? Então o que acontece? E aí, no meu entendimento, esse é o maior problema aqui no Brasil. Os nossos grandes clubes, que movimentam aí esses 5 bilhões de reais que você falou, são entidades associativas de direito privado, né? Só que a maior parte delas, ou boa parte delas, conta com financiamento público. Com exceção do futebol, todas as outras grandes modalidades, até os Jogos Olímpicos de 2016, eram financiadas com dinheiro público. Sendo que o mandato desses grupos políticos dos clubes, né, em geral, duram 3 anos. Então, assim, quem não gostaria de administrar um negócio privado, em boa parte financiado com dinheiro público, né, e sem os mecanismos de controles devidamente adequados que a gente vê existir no mercado empresarial? Então, eu costumo brincar e dizer, né, porque na realidade, entre outras coisas, o que a gente estuda é a estrutura organizacional dessas entidades esportivas, que os grandes clubes, e aí vamos para o futebol, os grandes clubes brasileiros de futebol são agremiações políticas, porque elas reúnem dentro delas vários agrupamentos políticos que estão tentando se perpetuar no poder a cada 3 anos, atuando no mercado global hoje, que é eminentemente empresarial. Os grandes clubes da Europa, né, são boa parte deles instituições privadas. A gente tem o Manchester City, por exemplo, que pertence a uma holding internacional de clubes de futebol pelo mundo, né? E que vai atuar em países onde a legislação permite que os investidores tenham uma certa segurança. Então, o mercado brasileiro acaba não sendo interessante para esse tipo de investidor. Por quê? Porque, né, os nossos mecanismos de controle e as nossas estruturas jurídicas não são favoráveis e não são convidativas a isso, né? Então, no meu entendimento, a gente está chegando num momento do futebol brasileiro, do esporte brasileiro de uma forma geral, onde rediscutir essa estrutura e rediscutir esse modelo se torna eminentemente fundamental, e isso efetivamente vem acontecendo, né? Então, vem acontecendo, mas, no meu entendimento, vem acontecendo numa velocidade menor do que a evolução que o mercado esportivo tem experimentado no mundo da década de 90 para cá, né? Então, o mundo tem evoluído muito do ponto de vista do entendimento do esporte enquanto business, enquanto negócio, e a gente, a passos de tartaruga, evolui lentamente. Com isso, no meu entendimento, deixando o futebol brasileiro econômico e financeiramente menos atrativo para investidores globais que poderiam investir naquele que é, talvez, um dos maiores produtos de exportação do Brasil, vide a quantidade de atletas que a gente exporta mundo afora. É interessante dentro dessa temática, doutora Ali, que esse ponto é muito interessante, porque qual que é o grande ativo do futebol? O grande ativo são os atletas, né? Sem dúvida. Toda a economicidade do futebol em relação às explorações de marcas esportivas e patrocínio, elas estão focadas, evidentemente, na vendagem da idolatria dos grandes astros, dos protagonistas
do futebol mundial. E quando a gente olha para esses protagonistas, a gente vê que o Brasil é o maior celeiro deles. E isso é muito interessante, né? E a pergunta é se o Brasil hoje lidera o mercado de transferências internacionais com muita folga, essa é a grande verdade. A gente tem a Argentina nos seguindo e de longe, né? Por que será que não se vem investir no nascedouro, no celeiro, né? Onde, em tese, você poderia ter um retorno maior, onde, em tese, você teria um retorno mais interessante em virtude de você acompanhar essa trajetória ainda no momento em que o atleta não atingiu o seu ápice de valorização. Doutor Paulo, é interessante a gente notar que, de fato, o investidor ele tem muito receio no investimento no esporte. Isso, eu vejo que existe uma grande marca aqui, que não é apenas do esporte brasileiro, mas a gente tem essa frase muito emblemática do David Hallman, né, que foi presidente da UADA, e que disse que estima-se que 25% do dinheiro que hoje circula no esporte é sujo. Ou seja, o esporte é um grande canal de lavagem de dinheiro, e não é por acaso que, inclusive, na lei de lavagem de dinheiro nacional, existe a previsão específica do futebol, né? Em virtude dessa infungibilidade do valor do atleta, assim como as obras de arte, em que você pode estimar valores aqui de forma subjetiva, os valores comerciais envolvem também essa subjetividade. A gente já teve vários escândalos no futebol mundial em relação ao questionamento em relação às cifras de transferências, né? A gente tem um atleta em especial que é o Gareth Bale, né? Que na época foi a maior transferência do futebol e gerou uma polêmica enorme. Será que essas cifras são verdadeiras ou envolveu aqui um coeficiente de lavagem de caixa 2? E a pergunta, né, doutor Paulo, é o quanto a gente pode desenvolver instrumentos para estar trazendo mais transparência nesse sentido, porque evidentemente que o envolvimento com transações ilegais aqui mancha a imagem de qualquer pessoa que queira atrelar sua pessoa jurídica ao futebol. Isso é mais um fator inibidor, além de fato da desorganização financeira. Não, sem dúvida, e essa é uma preocupação muito grande, né? Porque, como a gente deve ter visto agora, recentemente, né, no noticiário, né, as queimadas na Amazônia, né, o pessoal, a imprensa noticiou, olha, investidores estrangeiros preocupados com as queimadas na Amazônia, né? E talvez muitas pessoas não tenham entendido a relação, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Mas existe uma pressão muito forte, né, nos mercados mais desenvolvidos para que os fundos de investimento usem responsavelmente o dinheiro dos investidores, né? Então tem iniciativas como a ESG, né, que é uma sigla para ambiente, sustentabilidade e governança, né, para que os fundos de investimento façam investimentos em empresas, em países, em iniciativas que respeitem, né, a sustentabilidade, respeitem o meio ambiente e respeitem a governança. Então, se o esporte, por exemplo, ele não conseguir demonstrar transparência, accountability, né, prestação de contas razoável, né, de que aquele dinheiro não vai ser utilizado de forma inapropriada, isso é mais um fator a barrar a canalização de investimentos para essa atividade. Então, mais uma vez, né, a gente tem essa vinculação, como eu falei antes, entre a governança interna, né, que seria a reforma dos clubes, né, inclusive a reforma jurídica dos clubes. Talvez a gente precise encontrar uma outra forma de organizar os clubes, né, ou as entidades em si, e o ambiente externo, né, que seria o próprio arcabouço legal que viabiliza instrumentos de controle, instrumentos de viabilização dos investimentos que sejam transparentes, né, e que sejam possíveis de serem acompanhados, né, auditados pelo público externo. E isso é uma coisa que a gente não pode subestimar, né, porque à primeira vista a gente pode achar que isso é uma moda, isso é passageiro e tal. Olha, não é, né? E quando a gente vê o capital, o volume de capital que está na mão dos fundos de investimento, dos fundos de aposentadoria principalmente, né, dos países desenvolvidos, isso são trilhões e trilhões de dólares, e esses fundos, esses recursos não virá para os locais onde eles podem suspeitar que está havendo, né, atividades
ilegais, ou atividades inadequadas, né? Esse capital não vai vir e a gente vai, mais uma vez, né, ficar fora do circuito. Perfeito, perfeito. Eu acho que nesse sentido até o papel das auditorias independentes é fundamental, né? A gente sabe que a dificuldade de se ter, pelo menos, auditorias e controle interno de confiabilidade dentro do futebol brasileiro, então esse expediente seria de fato fundamental. Doutor Ari, eu queria voltar a esse assunto que eu creio que é uma questão muito nevrálgica e, como eu falei, muito icônica, né, que demonstra o problema do nosso futebol, que é o hiperendividamento dos clubes, né, e a gente analisando números, esses números de endividamento, né, que são números assustadores, a gente percebe que 60% das dívidas, a média das dívidas dos clubes brasileiros envolve dívida trabalhista e fiscal. O poder público já se mobilizou, não é de hoje, para tentar ajudar, né? É engraçado que nas nossas atividades econômicas o Estado não ajuda, mas a gente sabe que o problema do futebol ele é tão violento que, inclusive, o Estado tenta dar uma mãozinha. A gente teve uma primeira iniciativa que foi, um perdão aqui, patética, que foi a Time Mania, né? Que vocês se recordam, e a gente tem hoje o Profut em andamento, né? A gente sabe que hoje boa parte dos clubes já não consegue cumprir o Profut. A gente tem uma limitação no Profut entre vários requisitos de não poder gastar mais de 80% das suas receitas com despesas de futebol em si, né, que é salários e direito de imagem. E a gente tem agora, chegando aí, as regras de fair play financeiro. E aí, o que esses dois cenários podem trazer de esperança no nosso horizonte, né? Será que o Profut, da forma como colocar, e essas regras de fair play financeiro, a gente tem, eu sou de Florianópolis, né? A gente não se conhece muito bem, mas eu tenho um case aqui no meu quintal, que foi o case Figueirense, ano passado, que repercutiu muito. E, doutor Ari, gostaria que o senhor desse uma opinião em relação a esses dois fatores aí, e se isso pode ser uma tábua, se não de salvação, pelo menos de projeção de um futuro financeiro melhor para o esporte brasileiro. Então, veja bem, Rodrigo, na realidade, assim, eu acho que quando a gente analisa essas questões, né, a gente tem que levar em consideração o contexto, né? Então, eu diria para você que nem eu particularmente tenho algumas críticas ao Profut, mas acho que quando você não tem nada, você ter alguma coisa já significa algum tipo de avanço, né? Desde que, efetivamente, aquilo que foi acordado seja efetivamente cumprido, né? Aquilo que está na lei seja efetivamente cumprido. Então, assim, a princípio, no papel, eu entendo o caso do Profut extremamente positivo, desde que, quando o clube não cumprir aquilo que dele se espera, ele tem as punições que efetivamente estão previstas na legislação, né? A mesma coisa acontece com o fair play financeiro. O fair play financeiro, eu acho muito melhor e muito mais estruturado do que o Profut. Acho que, se efetivamente ele for de fato aplicado, é uma evolução no futebol brasileiro. Mas, efetivamente, em se tratando um pouco, e a gente diz isso com muito pesar, quer dizer, em se tratando de Brasil, e especificamente se tratando de futebol brasileiro, a gente tem dúvida se as coisas vão acontecer como tudo está previsto até o último momento, né? A Europa, a UEFA, adotou uma série de medidas de fair play financeiro e, efetivamente, você vê clubes que não cumprem sendo efetivamente penalizados, né? Então, assim, a minha esperança é que, de fato, né, o fair play financeiro seja implementado e quando os clubes não cumprirem, eles efetivamente sejam punidos, eles têm algum tipo de penalização com relação a isso. Porque, de alguma forma, e aí eu volto a dizer, né, e o professor Paulo Terra pode falar muito melhor do que eu sobre o assunto, sobre os mecanismos de controle, mas para quem não tem nada, ter alguma coisa já é uma evolução. Então, eu acredito, efetivamente, que o fair play financeiro possa representar uma evolução no futebol brasileiro, talvez não a evolução que a gente gostaria, e aí, de novo, volta aquela história, né? Nós estamos evoluindo, mas quando a gente analisa o contexto do esporte global, especificamente do futebol em todo o mundo,
a evolução acontece lá fora numa velocidade muito mais rápida do que a nossa, mas a gente não pode negar as evoluções, então eu acredito que o fair play financeiro possa, de uma certa forma, trazer um pouco mais de responsabilidade para os gestores das organizações esportivas e fazer com que, de fato, né, esses gestores se preocupem muito mais com a saúde financeira das suas agremiações do que com as questões políticas que envolvem essa agremiação, né? E aí pensem duas vezes antes de sair por aí contratando atletas, né, para ser campeão, garantir a sua sucessão, ou se não garantir, deixar a dívida para o próximo presidente, né? Então eu vejo como uma evolução, talvez não a evolução que a gente gostaria, ou que represente o máximo de evolução possível nesse instante, mas acho que ela pode trazer benefícios para o futebol brasileiro e acho que passou um pouco da hora de a gente já implementar essas medidas. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, especificamente o fair play financeiro. Se de fato ele for verdadeiramente colocado em prática e não for algo para inglês ver. É complicado. A gente teve aqui um case em Santa Catarina faz poucos anos, bom, como todo estadual, aqui a gente tem acesso e descenso, e como todo estadual, tem algumas equipes que já lutam pelo título de entrada, né? Algumas equipes que já sabem que o grande desafio é se manter na divisão principal, e aí a questão da verba de TV, aquilo que a gente conversa, né? É de fato muito importante. Esses descensos podem significar uma inviabilidade financeira para os clubes. A gente teve um case interessante, numa equipe que acabou contratando grandes atletas, uma equipe pequena, de uma cidade menor, e não pagou nenhum salário. Só que o interesse, nenhuma folha. Só que quando os atletas começaram a sair, a equipe já tinha a competição de pontos corridos, a equipe já tinha pontuação suficiente para não ser rebaixado. Então, isso é terrível, porque você, na verdade, sem ter nada, né? É o blefe de all-in, né? Você não tem nada na sua mão, mas você consegue se manter numa primeira divisão de um campeonato em virtude da falta de sanção, né, doutor Ari? Eu acho que isso é um pouquinho nesse cenário, ilustra a falta de sanção em virtude desse inadimplemento contumaz, da falta de observância de regras, de compliance, geram esse tipo de aberração no mundo desportivo. Só completando um pouco o que você colocou, eu acho que aqui no Brasil, especificamente quando se trata do futebol e do esporte propriamente dito, a gente precisa trabalhar com fatos mais realistas. Quer dizer, a CBF, em tese, diz que tem registrados 750 clubes profissionais. A minha pergunta é, o que eles entendem por um clube profissional? A gente olha a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra tem, de fato, efetivamente, 60, 70 clubes profissionais e uma série de outros clubes que são semi-amadores, né? E é um mercado muito maior do que o nosso. Eu não gosto de comparar com os Estados Unidos, mas a gente pega uma liga profissional de qualquer modalidade nos Estados Unidos, tem 30 equipes. O restante são times de universidades. Então, assim, o mercado brasileiro não comporta... Mercado nenhum no mundo comporta 750 equipes de futebol. A Europa inteira tem 500 equipes profissionais. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas e, de fato, entender qual é a realidade, com quantos clubes, de fato, a gente tem profissionais. Esse clube que você citou de Santa Catarina não é um clube profissional, ele não tem estrutura para ser um clube profissional, né? Então eu acho que a gente precisa redimensionar uma série de coisas que pela importância que o futebol adquiriu, pelo passado vitorioso que a gente teve, ninguém efetivamente quer fazer isso, né? Então a gente fica tendo essas aberrações. Doutor Paulo, entrando um pouquinho nesse cenário, né? Esse cenário de que no Brasil a inadimplência compensa. E isso é um grande problema, né? Um grande problema, porque a inadimplência levanta a taxa, a inadimplência gera reeleição e traz resultado desportivo. Voltando para aquela questão, né? E especificamente em relação aos mecanismos externos de controle. Além dessa regra de fair play financeiro, que é uma regra bastante interessante, o que mais a gente poderia aplicar hoje no cenário atual e que poderia trazer resultados a curto e médio prazo? Eu acho que um elemento fundamental, né,
que é um componente, inclusive, cultural do Brasil. E como eu costumo dizer, né, a gente fala muito Brasil, mas na verdade é uma tendência assim, latino-americana. Né? Se tu pegar do México até a Patagônia, tem muita coisa muito semelhante. Né? E nós temos, os latinos, nós temos muita dificuldade com a accountability, né? De atribuir responsabilidades. Né, que é o que leva a isso. Né? Então, o camarada ele se torna dirigente de um clube, né? E ele toma decisões naquele clube, se der certo, se der errado, ele simplesmente encerra o seu mandato, ele vai embora, ele deixa as consequências, né, para o próximo dirigente responder por elas. Né? Isso acontece com os clubes, bom, mas isso também acontece no nosso setor público, né? Isso também acontece, né, em outras dimensões da nossa vida. Então, existe um componente cultural aí que a gente precisaria investigar. Bom, isso acontece inclusive com os próprios nossos parlamentares, né? Então, está enraizado assim na nossa cultura. Né? Então, acho que um caminho seria termos uma atribuição mais clara de responsabilidades. Né? A própria organização das entidades, né, das federações, ela não ajuda muito, né? Porque como o doutor Ari falou agora há pouco, né? As federações elas têm um incentivo perverso de ter o maior número possível de, entre aspas, né, equipes profissionais, né? E não ter efetivamente equipes bem-sucedidas ou viáveis. A mesma coisa se reproduz a nível de municípios, né? Quantos municípios brasileiros são economicamente viáveis, né? Muito menos do que a gente tem. Mas existe, claro, né, um incentivo político para que a gente multiplique o número de municípios, assim como tem um incentivo para que a gente multiplique o número de clubes, né? Mesmo que eles não sejam economicamente viáveis. Então é por aí que a gente precisa trabalhar, né, regras para evitar esse tipo de coisa. O doutor Ari comentou agora há pouco com relação aos Estados Unidos, e eu concordo com ele, não é uma comparação que a gente possa fazer, porque até o próprio modelo mental é diferente, né? Se vocês pegarem a Liga de Beisebol, né? A Liga de Beisebol começou no século XIX, né? E começou como um negócio mesmo. O camarada montava um clube de beisebol assim como quem monta um supermercado, monta uma fábrica. Aquele era o negócio do cara, né? E o objetivo do cara era ganhar dinheiro com aquilo, vender ingresso e tal, né? E aí eles organizam o esporte em torno de ligas, né? E ligas que visam o produto deles é o espetáculo, né? É show business. Né? E aqui no Brasil a nossa organização ainda está muito, né? A gente fala em futebol profissional, mas a nossa organização ainda é muito amadora, né? Não é uma organização que visa o produto futebol. Eu costumo dizer, né? Qual é a função objetivo da CBF? Né? É realmente oferecer um espetáculo de qualidade? Não, é vender jogador de futebol. É exportar jogador de futebol. Então, óbvio que vai ficar em segundo lugar o espetáculo. Né? Então, a gente vai precisar realmente melhorar essa nossa infraestrutura organizacional, né, das próprias entidades que comandam o espetáculo. Enquanto isso não for feito, vai ser muito difícil, né, de convencer investidores a investirem nesse produto. Essa é uma questão interessante e é uma questão que eu confesso que me atrai muito, que é essa análise, de fato, de raiz de modelos esportivos. Evidentemente que o modelo desportivo europeu ele é muito diferente do modelo desportivo norte-americano, japonês e australiano, que tem essa raiz, né, primeiro de formação universitária. A nossa formação é relegada a clubes sociais, e os clubes sociais no Brasil faliram, né? Então, a gente teve um problema de formação bastante crônico, mas um elemento, eu vejo, assim, dentro daquilo que vocês dois falaram, e focando numa palavra chamada produto, eu vejo que o produto do esporte norte-americano, dentro dessa lógica de business, de atratividade, de audiência, de público, de euforia do torcedor, né? Ou seja, ter um produto com apelo de consumo, de entretenimento, né? Porque o futebol no Brasil, ele adquiriu essa raiz bélica, né? Eu tenho que destruir o meu adversário, enquanto a raiz do esporte norte-americano, embora envolva a rivalidade, é entretenimento puro.
mas ele passa, na minha modesta ótica, pela lógica da competitividade. Uma partida de basquete não vai ser atrativa se o Lakers ganhar de 120-50 do seu adversário. Não tem atratividade nenhuma. E aí a gente tem todos os modelos de draft, todos os modelos de controle de cap financeiro, né? E todos os modelos que permitem ou levam a que os clubes tenham paridade de armas. Isso é um princípio do movimento esportivo internacional, que é a chamada par condicio, né? Isso vem lá do agonismo grego, ou seja, a gente tem que competir com paridade de armas, e no futebol brasileiro isso não acontece. Né? Eu não vejo como paritária uma competição entre uma equipe que tem a folha de 13, 14, 15 milhões com equipes que têm folha de 1,5 milhão, e isso ataca o produto, né, de uma forma muito central, muito violenta. Doutor Ari, dentro dessa reflexão, o quanto esses mecanismos de paridade desportiva, e aí talvez reduzindo o número de clubes, aquilo que a gente estava conversando, mas trazendo uma divisão mais equitativa de receitas, já que, repito, hoje 60%, quase 50% da receita dos clubes é verba de TV, o quanto isso poderia trazer aqui novos ares de qualidade de produto, para que, de fato, os investidores queiram associar a sua marca a esse produto futebol, que é um produto de qualidade. Então, Rodrigo, tanto você quanto o Dr. Paulo falaram da questão do produto, e eu concordo plenamente com isso, e aí, de novo, né, a gente vai para os Estados Unidos, que não é um bom modelo para a gente comparar, mas o que acontece lá, né? A empresa que controla tudo é basquete, por exemplo, a NBA, né? Então ela controla todas as equipes que são franquias dela. Então, aí por si só, qual é o produto ali? É o produto basquete. Então, o basquete, o campeonato, né? O campeonato da NBA é o produto principal. E todos os clubes vão, né? Tudo leva, todo o sistema de draft, etc. e tal, leva a esse equilíbrio. Na Europa, o que a gente vê, alguns países encontraram a saída de os clubes tiraram a CBF deles da organização das competições, né, a confederação, e nós clubes vamos organizar a nossa liga, né? Então aí a gente tem o caso da Premier League na Inglaterra, que é o exemplo mais bem sucedido, que o que é a liga? Né? É uma empresa administrada pelos clubes para organizar a competição e que leva em conta prioritariamente o interesse de todos os clubes, porque todos os clubes são, né, sócios daquele empreendimento. Guardadas as devidas proporções, a gente tem uma iniciativa aqui no Brasil que é a Liga Nacional de Basquete. Né? O basquete brasileiro, quando estava na mão da Confederação Brasileira de Basquete lá atrás, nas suas gestões anteriores, estava praticamente morto, e o basquete já chegou a ser o segundo esporte do Brasil, lá nos anos 70, 80, e aí a Liga Nacional de Basquete conseguiu dar uma melhorada nesse produto. Por quê? Porque os clubes tomaram para si a missão de organizar aquilo em prol dos interesses não de um clube específico, de 2 clubes específicos, mas de todos os clubes, né? Então, eu entendo que na realidade, o grande problema no Brasil é que, primeiro, né, a gente não pensa, os nossos gestores não pensam no futebol como um produto, né, falando especificamente do futebol. Mas deveria ser pensado o futebol como produto e os clubes deveriam entender que quanto mais equilibrado aquele produto fosse, melhor seria para todos, né? Porque o bolo cresceria, né? O interesse cresceria, as atratividades, a possibilidade de você vender para fora, de você atrair investidores. Então, no meu entendimento, quer dizer, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre clube-empresa ou etc. e tal, mas uma coisa que eu tenho formado na minha cabeça é que o modelo de liga seria um modelo ideal para o futebol brasileiro, porque a CBF tem outros interesses que nem sempre são os interesses dos clubes, né? Então, os clubes deveriam pegar para si a missão de organizar aquela competição e trabalhar aquele produto em prol de todos os clubes filiados, né? Então, eu entendo que não basta só enxergar, né, o futebol, o esporte como um produto, mas como é que eu quero enxergar esse produto? Não é um produto do meu clube, mas é um produto. O produto aqui não é especificamente o Corinthians, é o futebol. E aí dentro do futebol eu vou trabalhar o Corinthians, o Palmeiras, né, porque o esporte talvez seja o único, não sei, o Dr. Paulo pode depois dizer melhor do que eu, mas talvez ele seja um dos únicos ramos de atividade econômica que eu não posso matar meu concorrente.
Porque quanto mais forte for meu concorrente, melhor para mim. Que sentido tem para o Corinthians se o Palmeiras não existir? Né? Vamos supor que, de repente, o Palmeiras, numa aberração, ele encerre suas atividades. Faliu e encerrou suas atividades. O cara que hoje é um torcedor palmeirense, ele jamais vai ser torcedor do Corinthians. Ele pode ir para algum outro clube menor, etc. Então, assim, quanto melhor for o meu rival, melhor é para mim, né? Ao contrário da maior parte dos outros setores de atividade econômica, onde se o meu rival deixar de exercer suas atividades, eu vou lá e tomo o mercado dele, né? O mercado esportivo é um pouco diferente. Então, assim, eu acho que falta esse entendimento de que o produto é o futebol, né? E que aí, por exemplo, analisando o mercado de São Paulo, vamos imaginar, não tenho dados aqui, mas vamos imaginar que o mercado da cidade de São Paulo, o Corinthians tenha 35%, 40%. É muito difícil ele converter um palmeirense a torcer para o Corinthians. Então, ao invés de eu querer tomar um mercado do outro, vamos torcer para esse mercado global crescer. Porque 45% de 1 milhão é diferente de 45% de 10 milhões. Né? Então, eu acho que falta esse entendimento do produto, que aí eu acho que assim, a lógica, não o modelo americano, mas a lógica americana de equilíbrio no esporte é algo que deveria ser preservado aqui. Perfeito, perfeito. Gostaria de, aproveitando, né, fazer a vinculação, então, com a ideia de canalização de investimentos, né? Eu tenho participado de muitas lives agora, nesse período aí que está todo mundo confinado, né? E quase todas as lives, né, tem sido assim, essa coisa, né? A gente tem uma avalanche de más notícias, né? Eu acho que a gente tem que terminar sempre assim, pelo menos com uma perspectiva positiva, né? Que a gente, pelo amor de Deus, né? Já está no fundo do poço, vamos torcer que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel. Então, o que eu acho, assim, nessa lógica do Dr. Ari, né, de ver o futebol como um produto, né, e a criação de, por exemplo, uma liga, né? A liga, ela pode cumprir o papel de ser o produto que a gente pode oferecer para o investidor. Né? Então, a gente não precisa reformar, por exemplo, todo o futebol brasileiro, entendeu? A gente pode criar uma liga que seria o equivalente ao novo mercado da Bovespa. Né? Olha, é um segmento dentro de uma coisa maior, chamada futebol brasileiro, mas é um segmento especial, um segmento diferente, tem suas próprias regras, e esse segmento é um produto que a gente pode oferecer para o investidor. E para esse investidor, ele vai dizer, olha, esse segmento tem as seguintes regras. Aqui a gente vai ter um fair play financeiro, aqui nós vamos ter regras de entrada, de saída, né? bem definidas, claras, objetivas, né? Onde o peso político, né? não vamos ter subjetividades e tal. Pô, a gente pode criar um produto extremamente atrativo para o investidor. Né? Então, pegando o exemplo de Palmeiras, Corinthians e tal, eventualmente, né, uma liga paulista, você tem um apelo que vai muito além do estado de São Paulo. Né? Eu posso ter torcedores, né, de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tal, no Paraná, no Nordeste, né, no Centro-Oeste, que vão se interessar por essa competição, né, que é uma competição organizada por uma liga que é um produto que vai ter um apelo especial, né, para os investidores. Né? Então, eu acho que esse pode ser um caminho para o esporte brasileiro. Isso pode ser, a gente está falando de futebol, mas pode se aplicar, por exemplo, para o vôlei, para o basquete, né, para outros esportes que têm esse apelo de espetáculo. Né? Para esse posto em aberto, né, doutor Paulo? Sempre brinco que existe um posto eternamente em aberto no Brasil, que é qual é o segundo esporte do Brasil. Já mudou de mão tantas vezes, né? E já foi de vôlei a Fórmula 1, e hoje em economicidade a gente tem o próprio UFC, né? Que hoje tem uma economicidade muito grande. Agora, partindo dessa perspectiva de otimismo que eu compartilho, eu acho que nesse cenário não tem melhor notícia para a gente do que a gente perceber que nós continuamos tendo a melhor matéria-prima do mundo. Essa é a grande verdade. A melhor matéria-prima continua sendo nossa. Isso a gente vê em números, né? Dessa média de 7 bilhões de dólares em transferências internacionais mundiais, uma grande fatia envolve atletas brasileiros aqui, ou seja, o celeiro é aqui. Então, a gente precisa, de fato, se organizar, investir em estrutura, isso é importante, né? A gente agora está longe dos estádios, e se a gente analisar, não é inexpressivo o dado que 15% da receita
dos nossos clubes é de bilheteria e associados, 15%. Então, a gente tem que melhorar a nossa estrutura, atrair mais para os estádios quando essa pandemia passar, e esse momento pandêmico pode ser um grande momento de aprendizado, de como se comunicar melhor com o torcedor, de como vender melhor esse produto. Eu realmente repito aqui que eu creio que uma maior competitividade no futebol brasileiro gera um produto melhor, e é interessante a gente analisar que quando a gente tem cases que dão certo, o resultado financeiro aparece. A gente sempre bate nesse caso do Flamengo, né? Mas quando a gente se organiza minimamente com o potencial de receita que a gente tem, porque em que pese vivemos num país cuja renda per capita, cujo PIB per capita seja baixo, nós somos um país pobre, nós temos um mercado consumidor apaixonado e que gasta mesmo, e que consome. Então, a gente tem que, de fato, aprender a explorar isso de uma forma viável, né? E nesse ponto eu ia até, e já nos encaminhando para o cenário final, né? Eu até pergunto, né? Será que o nosso desafio ele envolve também, ou será que nesse contexto o investidor ele se preocupa mais com estrutura ou com integridade, né? E a gente tem chegando por aí, né? E a gente vai estar vendo isso chegar mais forte nos próximos anos aí, que é a questão das apostas esportivas também, que precisa ser regulamentado no Brasil, e bom, pode ser um grande aliado na economicidade, ou pode ser, se não bem tratado, um problema em relação à integridade, né, dentro daqueles riscos de match fixing, né, que a gente sabe que existem. Então, eu vou passar a palavra para vocês aí, dentro desse trinômio aqui, né, integridade, resultado financeiro e transparência, talvez falar um pouquinho dessas perspectivas. Agradeço mais uma vez aí, acho que eu estou muito satisfeito, creio que o nosso público também vai ficar muito satisfeito com o debate alto nível que está sendo produzido. Doutor Paulo, por gentileza. Ok. Não, eu acho assim, a estrutura, né, ela é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? É preciso ter integridade, né, para poder realmente receber investimentos e tu criar um crescimento sustentável nessa indústria, né? Aí a integridade é fundamental. E aí vai precisar ter transparência, ter compliance, ter uma série de elementos aí que demonstrem isso para o investidor, né? Sem isso, não vai mesmo. Verdade. Doutor Ari, um outro caso que é interessante, desculpa, né? Um outro case interessante é o case da Red Bull, né? O Red Bull Bragantino é um case interessante. Mas dentro desse contexto, quais seriam aí, talvez, os desafios e as ferramentas que a gente poderia dispor, doutor Ari? Então, no meu, assim, eu concordo plenamente com o Dr. Paulo, acho que a questão da integridade é fundamental, mas eu acho que o principal entrave que a gente tem quando a gente fala do esporte brasileiro e do futebol especificamente, né, é que ainda existe um pudor muito grande aqui no Brasil de se enxergar isso como negócio. Todo o ecossistema, se você analisa, por exemplo, a imprensa esportiva, né, a imprensa esportiva, ela na sua visão do cenário do esporte, ela ainda, o Brasil, eu brinco às vezes, falo com meus alunos que o grande problema do Brasil no futebol é que a gente é refém do passado vitorioso. Só que a gente ganhou tudo no momento em que o esporte significava outra coisa para o mundo. Era um caráter mais político, você dependia muito mais da habilidade dos atletas, da habilidade dos jogadores. Não se tinha essa visão empresarial do negócio esporte que se tem hoje em dia, com exceção dos Estados Unidos, que sempre teve voltado, e o Dr. Paulo colocou bem isso, ao entretenimento, etc. A realidade global era muito diferente no momento em que o Brasil tinha a sua supremacia. A partir do momento em que a lógica empresarial começou a tomar conta do futebol, a gente começou a ter muito mais dificuldade de ganhar. Então, se a gente analisa, e aí o Dr. Paulo também já mencionou, eu traria tudo isso para a América Latina. Quer dizer, se a gente analisar as últimas Copas do Mundo, a supremacia europeia é muito maior do que era até, por exemplo, 2002, quando o Brasil foi campeão. Até 2002 a coisa era quase que 50%, 50%.
Por que isso? Porque as mudanças no cenário econômico-financeiro estão se refletindo na supremacia esportiva. A gente pode ter os melhores atletas, e a gente ainda tem os melhores atletas ainda, mas a gente não consegue converter isso em conquistas porque é toda uma lógica empresarial que domina esse ecossistema, né? Então eu acho que falta muito no ambiente do esporte hoje a gente enxergar o esporte como negócio. Eu pergunto, que jornalista especializado em esporte, por exemplo, sabe qual é o conceito de uma IPO para discutir clube-empresa? Não sabe. Ele não sabe o que é uma IPO, não sabe uma série de outras coisas, não sabe, bobear não sabe nem ler um balanço, salvo raríssimas exceções. Então, como é que ele quer falar de clube-empresa? E eu não estou aqui defendendo a adoção do modelo de clube-empresa, eu só estou dizendo que é uma discussão que está aí, existe um projeto de lei a respeito, e a gente vê um sem número de jornalistas esportivos falando de um assunto que ele não domina, e que raramente ele vai procurar alguém que domine para tentar entender. Né? Então, assim, todo o ambiente do esporte hoje é um ambiente que leva à não profissionalização. Né? Então, eu acho que a gente precisaria de uma mudança cultural mesmo, para que aí a gente pudesse começar a pensar em outras coisas, né? como compliance, quer dizer, a gente tem que pensar tudo isso ao mesmo tempo, mas é um trabalho de reeducação, de reaculturamento, que eu acho que leva tempo, e com isso a gente está perdendo grandes oportunidades aí no mercado esportivo do futebol. Verdade, perfeito. Eu acho que essa é a reflexão que fica mesmo, né? É a gente, de fato, começar a tratar futebol e o esporte brasileiro como produto, como algo que pode gerar economicidade, porque hoje o futebol só gera prejuízo, né? E isso, infelizmente, é uma coisa cultural e notória, e que repele bastante qualquer pessoa que busque investir de fato, né? Ou seja, ter retorno financeiro. Isso hoje ainda é algo muito distante, pelo menos, né, dentro da realidade vigente. Então, e ao mesmo tempo, ter essa questão e passar essa confiabilidade a esses investidores por meio de políticas de transparência, políticas de sustentabilidade financeira, de compliance, de observação de regras, né, para que o futebol, a gente tem que imaginar que o próprio futebol brasileiro e o futebol mundial teve envolvido com inúmeros escândalos, inclusive de corrupção, num passado muito próximo, e isso dentro da área jurídica, né, que existe todo esse argumento de autonomia do desporto, né, não intervenção estatal. Quando a gente clama por autonomia e dá um exemplo desse, depõe muito ao nosso desfavor, né? A gente quer ter liberdade e autonomia, mas acaba dando esses péssimos exemplos aqui, e aí eu concordo muito com o Dr. Paulo, vem das próprias organizadoras aqui, né, do esporte mundial, da FIFA, das confederações nacionais, Conmebol, UEFA. Então, de fato, é todo um ambiente que acaba aqui contaminando os clubes bom, a gente tem que se livrar, de fato, dessa cultura e não clamar por essa autonomia irresponsável, né? Mas clamar, de fato, em abrir as nossas contas, abrir os nossos números e permitir que a transparência venha atrair esses investidores. Bom, doutor Paulo, doutor Ari, eu queria agradecer mais uma vez. A gente chegou aqui ao nosso fim. Sei que muita coisa ficou a ser discutida, né? Fica já o convite para que a gente possa continuar esse debate no futuro próximo. Queria agradecer pela disponibilidade de tempo. Nesse período de teletrabalho, eu sei que a gente acaba muitas vezes trabalhando mais do que o normal, então queria agradecer pela agenda de vocês que conseguiram esse carinhoso encaixe aqui para a SBDD. E, bom, muito, muito obrigado pelo conteúdo e pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço. Obrigado. Obrigado, então, e mando um grande abraço, me despeço, e até o próximo SBDD TV. Um grande abraço. Como eu já tinha adiantado, foi realmente um debate muito profícuo, muito importante, um tema extremamente contemporâneo. Então, gostaria de agradecer aos autores Ari José Rocco Júnior, Paulo Renato Soares Terra e Rodrigo Baia por terem engrandecido esse nosso canal da SBDD. Então, desde já, vou convidar a todos a se inscreverem nas nossas redes sociais, acompanhar todos os conteúdos que nós apresentamos aqui na SBDD.
E em nome do nosso presidente, professor doutor Ângelo Vargas, eu agradeço a todos por aceitarem o convite e até a próxima.